Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso Se Liga na Dica! E a dica de hoje vai ser a resolução do exercício de número 7. Acompanhe aí! Então vamos para a resolução do exercício de número 7. Olha só o enunciado. 3 cargas pontiformes, mais Q1, mais Q2 e menos Q3, encontram-se fixas e alinhadas em um plano horizontal sem atrito, como no esquema seguinte. Sabe-se que qualquer carga mais Q permanece em equilíbrio quando abandonada nesse plano horizontal, um certo ponto P, localizado a uma distância D da carga menos Q3. Está aí o esquema que foi colocado no enunciado. A partir dessas informações, com base na lei de Coulomb, pode-se concluir que estão aí as alternativas que foram colocadas no exercício. Então vamos para a solução? Acompanhe aí. Então vamos lá, vamos para a solução. Vamos pegar novamente aqui, olha, o esquema das cargas, agora observando de cima, tá certo? Então tá aí as 3 cargas colineares e de acordo com o esquema, né, a carga menos Q3, ela está aí aqui distante de Q1 e também de Q2, a distância D. De acordo com o enunciado, né, qualquer ponto aí desse plano, você pode colocar uma carga mais Qzinho, que ela vai permanecer em equilíbrio. Então vamos pegar esse ponto P. Na verdade, qualquer ponto P que está a uma distância D de menos Q3. Portanto, eu teria aí, olha, esse arco de circunferência no plano. Qualquer ponto aí, olha, nessa circunferência, eu poderia colocar a carga mais Qzinho, em qualquer lugar aqui, olha, tá certo? Bom, o fato é o seguinte, essa carga mais Qzinho, ela interage com a carga menos Q3. E a interação aí é de atração. Então, a carga menos Q3 exerce sobre a carga mais Qzinho uma força de atração, chamando aí de F3, tá certo? Lembre-se, a interação se dá sempre 2 a 2, tá? Então, existe essa interação aqui, independente da presença dessas outras duas. Mas o Q1 também exerce aqui, olha, uma interação com mais Qzinho, uma força aí de repulsão, que atua ao longo da linha reta que une as duas cargas, claro, aí no sentido de afastamento aqui, o F1, tá? E a mesma coisa você vai falar aqui do Q2 com mais Qzinho, tá certo? Uma força também de repulsão, né? As duas cargas positivas, tá certo? Não estranhe a figura, tá? Ela está fora de escala, ok? Mas ela representa aqui muito bem o fenômeno que está acontecendo aqui, tá certo? Bom, o que ocorre aqui é o seguinte, para que a carga mais Qzinho permaneça em equilíbrio, F1 somado com F2 tem que dar uma força oposta à força F3 com o mesmo módulo. Tanto é, olha, que se eu somar aqui, usando aqui a regra do paralelogramo, né? Traçando as retas paralelas aos vetores, né? Ponto de encontro das retas, origem comum, tá aí, olha. Essa força aqui tem a mesma intensidade do F3, mesmo módulo, tá? Só é um vetor oposto. Então, F1 mais F2 é o menos F3, tá certo? Ok. Bom, vamos lá, olha. Na circunferência, se eu pegar essa reta aqui, olha, que liga esse ponto até essa extremidade do diâmetro, com a outra reta que liga o ponto P até a outra extremidade do diâmetro, essas duas retas são perpendiculares entre si. Aliás, em qualquer ponto, eu poderia ter escolhido esse ponto aqui. Aí eu pegaria essa reta aqui, olha, que vai ligar o Q1 até esse ponto, depois essa outra reta aqui, elas são perpendiculares, tá? Espero que você tenha lembrado dessa propriedade aqui, olha, na circunferência, ok? Pegando o diâmetro, tá? Bom, olha só, eu vou pegar esse ângulo aqui entre a resultante aqui, né, da soma de F1 com F2 e o próprio F1. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, tá certo? Bom, esse ângulo alfa aqui também vai ser igual a esse, olha, eles são opostos pelo vértice. Repare aqui, olha, essa reta aqui, tá, com F1, e essa outra reta aqui com F3 e o menos F3, tá certo? Então, esse ângulo pequenininho aqui, olha, também vale alfa. Repare o seguinte, olha, eu tenho esse triângulo aqui, cujos vértices são aqui ocupados pela carga mais Qzinho, menos Q3, mais Q1. Olha esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Olha só, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, olha. Se esse ângulo vale alfa, esse outro aqui também vale alfa. Tá certo? Tá, mas e daí? Bom, interessante que se você pegar
esse ângulo alfa e procurar, por exemplo, o seno dele vai ser igual cateto oposto, esse D2, já olhando o triângulo retângulo, né? Sobre hipotenusa que vale 2D. Vamos escrever isso? Então, o seno de alfa, D2 sobre 2D. Tá certo? Agora, vamos olhar aqui, olha, esse triângulo menor, em que eu tenho aqui o menos F3, né? Vetor menos F3, o F1. E esse oposto aqui é o F2, módulo dele, tá? Tem esse tamanho. Então, calculando o seno de alfa aqui, eu vou ter módulo de F2 sobre o módulo do menos F3, que é igual ao módulo de F3. Tá? Então, eu posso escrever isso, olha, seno de alfa, F2 sobre F3. Tá certo? Para o cosseno também, olha, posso calcular muito bem o cosseno desse ângulo alfa. Cateto adjacente, D1, sobre hipotenusa, que vale 2D. Tá certo? E aqui nesse triângulo pequeno, o cosseno de alfa, cateto adjacente, módulo de F1, sobre a hipotenusa, que tem um módulo igual de F3. Tá aí, olha. Tá? Bom, eu vou pegar essa relação aqui do seno de alfa. Tá certo? Seno de alfa, então eu posso escrever que F2 sobre F3 é igual a D2 sobre 2D. Tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar a relação de Coulomb para encontrar o F2 e o F3. F2 é a força que a carga Q2 exerce na carga mais Qzinho, e o F3 é a força que a carga menos Q3 exerce na carga mais Qzinho. Então, vamos substituir? Lei de Coulomb, olha só, K, módulo de Q2, módulo do mais Qzinho, sobre a distância entre Q2 e o Qzinho ao quadrado, D2, né, que estou chamando aqui. Então, D2 ao quadrado. Agora, o F3, K, módulo de Q3, módulo de Qzinho, sobre D ao quadrado, né? A distância aqui do menos Q3 até o mais Qzinho, D. Tá certo? E isso é igual a D2 sobre 2D. Tá? Já é a relação aqui do alfa, né? Do seno de alfa. Tá certo? Claro é que você vai simplificar a constante K, vai simplificar esse Qzinho. Tá certo? Então, você vai obter essa relação aqui, olha. E aí, conservou a primeira fração, multiplicou pelo inverso da segunda, né? Isso que ficou assim. Eu vou passar esse 2D para o lado esquerdo multiplicando. E esse D2 ao quadrado eu vou passar para o lado direito também multiplicando. Então, eu vou obter essa relação aqui. E agora, eu vou isolar esse D2. Tá certo? Aqui está o cubo, né? D2 ao quadrado vezes D2, D2 ao cubo. Tá certo? Então, D2 vai ser igual a D, que multiplica a raiz cúbica de 2Q2 sobre Q3. Tá? Extraindo a raiz cúbica, né? Aqui eu tenho D ao cubo, por isso que ele está aqui fora. Tá certo? Mas os demais eu vou deixar aqui. Claro, tem que ser, não tem como. É a raiz cúbica dessa relação aqui. Ok? Observando o cosseno de alfa, você vai encontrar uma relação semelhante para o D1. Então, D1 vai ser igual a D, raiz cúbica de 2Q1 sobre Q3. Tá certo? Aqui, ó, bem semelhante, né? Claro, aqui é Q1 e aqui é Q2. Tá certo? Porque aqui é a distância 2 e aqui é a distância 1. Tá? Ok. De novo, para esse triângulo retângulo aqui, olha. Eu tenho esse cateto D2, perdão, D1, né? Eu tenho esse outro cateto D2 e a hipotenusa 2D. Vamos aplicar Pitágoras? Então, eu tenho aí, olha, 4D ao quadrado vai ser igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Lembrando, né, que é o diâmetro, tá? 2D, ok? Mas, olha, eu tenho D2 aqui e também tenho D1. Vamos substituir aqui em cima? Então, substituindo, olha só como é que vai ficar. 4D2, aliás, 4D ao quadrado igual a D ao quadrado. 2/3, tá? Porque eu elevei ao quadrado. Aqui, olha, raiz cúbica, 1/3, tá? Por isso que aparece aqui o 2/3, tá certo? Já está chegando na cara daquelas alternativas que ele forneceu na questão, né? Ok? Bom, o D também foi elevado ao quadrado, tá aqui, tá? Tanto para o D1 quanto para o D2. Eu até poderia colocar o D ao quadrado aqui em evidência, tá? E já simplificar esse D ao quadrado aqui. Tá certo? Bom, e já dividindo aqui o lado direito por 4, tá? Dividindo tudo por 4, tá certo? Você aparece esse 1/4 aqui, tá? E já simplifiquei o D ao quadrado, ok? Bom, aqui eu tenho 2 elevado a 2/3. O que significa isso? Significa que esse 2 está sendo elevado ao quadrado e depois eu tenho que extrair a raiz cúbica. Na verdade, eu tenho um 4 elevado a 1/3, né? Extraindo a raiz cúbica de 4.
tá certo? 4 elevado a 1/3. Bom, eu tenho 4 elevado a 1/3 aqui, dividido por 4. Conserva a base 4 e subtrai os expoentes. Então, 4 elevado a 1/3 menos 1 vai me dar 4 elevado a menos 2/3. Eu vou ter um 4 elevado a menos 2/3, então ele vai ficar aqui embaixo, ou seja, 4 elevado a 2/3. Por isso que eu já posso escrever ele aqui dentro, olha, tá? Porque ele vai ficar elevado a 2/3. Menos 2/3, porque ele estaria aqui em cima, então mais 2/3, que ele vai ficar aqui embaixo, tá certo? A alternativa correta aí, então, dessa questão, letra A, ok? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima no Se Liga na Dica!